Centenas de pessoas por ano deixam seus países de origem para se alistar nas forças de defesa de Israel. Eles são conhecidos como soldados solitários, ou Shayalim Bodadim, pois durante seu serviço nas forças de defesa de Israel não têm família em Israel, apesar de terem apoio de amigos. Dos cerca de 177 mil soldados na ativa das Forças de Defesa de Israel, aproximadamente 7 mil, ou 4%, são soldados solitários. Isso é muito maior do que em qualquer outra força militar mundial. O que levou ao fenômeno do soldado solitário? E o que isso diz sobre a conexão que os judeus ao redor do mundo têm com Israel? Metade dos soldados solitários vem de outros países. Muitos se mudam para Israel por amor à terra ou ao povo judeu. Mas seja qual for o motivo deles para ataliar, todos se encontram nas forças de defesa de Israel. Soldados solitários de diversas origens servem em todos os ramos das forças armadas. O Khayal Boded é tão antigo quanto Israel. Em 1947, as tensões entre judeus e árabes na Palestina obrigatória culminaram no que se tornou a Guerra de Independência de Israel. Voluntários de 56 países defenderam Israel. Durante 3 anos, mais de 3 mil voluntários estrangeiros lutaram por Israel. A maioria eram veteranos da Segunda Guerra Mundial, dispostos a lutar pela existência de um Estado judeu. Esta unidade era chamada Midnat Veshutz Laaretz, que é um acrônimo para Midnat Veshutz Laaretz, ou Voluntários de Fora da Terra. A unidade Midnat Veshutz Laaretz não existe mais, mas o título ainda se aplica a estrangeiros voluntários no serviço militar israelense, que pretendem retornar aos seus países após o serviço. A outra metade dos soldados solitários são israelenses sem conexão com sua família imediata. Eles podem ser órfãos, abandonados ou tiveram um grave desentendimento com a família, a ponto de não poderem contar com seu apoio ou moradia. Como o serviço militar é mal visto na comunidade Haredi, ou ultra-ortodoxa, alguns soldados Haredi são cortados por suas famílias e se tornam soldados solitários. Mas por que o status de soldado solitário é mesmo necessário? Soldados de outros países aparentam ser menos dependentes de suas famílias, mesmo quando servem longe de casa. Como os soldados recebem licença regularmente, as forças de defesa de Israel contam com o apoio familiar durante o serviço obrigatório. Presume-se que a família do soldado fornecerá tudo, desde a lavanderia até a moradia fora da base. Sem esse apoio extra, os soldados solitários recebem benefícios adicionais, como bolsa maior, auxílio aluguel, vales alimentação e até 30 dias a mais de folga anualmente, incluindo um dia pessoal por mês para cuidar de recados. Soldados solitários com pais no exterior recebem uma passagem aérea para visitar a família uma vez durante o serviço. Esses soldados solitários podem enviar mensagens para suas famílias globalmente diversas vezes ao dia, entre as demandas de uma agenda militar rigorosa, mas ainda estão fisicamente sozinhos. As forças de defesa de Israel, o governo e o público israelense compreendem e apoiam os soldados que lutam por eles. As famílias israelenses acolhem os soldados solitários em suas casas, fornecendo-lhes um lar e atuando como uma família adotiva. Da mesma forma, voluntários aparecem em cerimônias para aplaudir soldados solitários cujas famílias não estão lá. Um exemplo notável disso ocorreu em 2014, quando Max Steinberg, um soldado solitário de Los Angeles, morreu durante a Operação Margem Protetora. Mais de 30 mil pessoas compareceram ao funeral em Israel de um israelense cujos pais não puderam estar presentes. Mas as medidas em vigor para apoiar os soldados solitários nem sempre minimizam as desvantagens de ser um. Relatos de solidão, alienação e até depressão não são incomuns. Infelizmente, as taxas de suicídio entre os soldados solitários são desproporcionalmente altas em relação aos soldados nativos. Durante o período no Forças de Defesa de Israel, eles podem confrontar-se com as escolhas de caminho e identidade que fizeram. Para soldados estrangeiros, é desafiador se tornar cidadão de um novo país e aprender as exigências e expectativas do serviço militar, frequentemente em um novo idioma. Soldados estrangeiros solitários geralmente se tornam cidadãos israelenses após o serviço militar, mas alguns retornam aos seus países de origem. Alguns soldados solitários deixam legados duradouros. Michael Levine, um soldado solitário, morreu na Segunda Guerra do Líbano em 2006. Levine nasceu na Pensilvânia e fez Aliyah em 2002. Durante seu serviço, ele expressou aos amigos e colegas seu desejo por uma organização dedicada a ajudar soldados solitários. 3 anos após sua morte, ex-soldados que serviram com ele criaram o Centro do Soldado Solitário em sua homenagem. O centro oferece um lar longe de casa para os milhares de soldados solitários no Forças de Defesa de Israel. Eles realizam programas de indução pré-exército, recrutam voluntários para visitar soldados solitários na base e em cerimônias, e organizam eventos em inglês.
A maioria dos soldados solitários internacionais vem dos Estados Unidos da América e Canadá, com a Rússia em um terceiro lugar próximo. Apesar dos soldados solitários do exterior representarem só metade de todos os Xayalim Bododim, sua vivência destaca um elo com Israel que judeus globalmente podem sentir. O grande número de pessoas que deixam suas famílias e sistemas de apoio para se mudarem para um novo país e se alistarem no exército reflete o idealismo, entusiasmo e a conexão que os judeus têm uns com os outros globalmente.